Graça e paz, a paz do Senhor, amém? No vídeo anterior eu falei como o rei Senecaribe foi magoado, né, por Deus, por enviar um anjo para proteger os israelitas e expulsar o rei assírio do país envergonhado. E de quebra, o rei assírio morreu, morto pelos próprios filhos. Que morte, hein? Que horror. Não desejo isso para ninguém. Mas enfim, hoje eu vim contar para vocês como Josué foi conquistando a terra prometida com a tutela e ordem de Deus. Mas enfim, e você pode fazer essa minha seguinte pergunta. Ô Rafa, como posso te ajudar a trazer mais vídeo com temas insanos como esse? Que bom que você perguntou. Se inscrevendo, comentando, ativando seu sininho e curtindo meu vídeo. Aí sim vou ter mais engajamento, vou ter mais ânimo para fazer os meus vídeos e assim vou trazer mais temas insanos e abençoados como esse. Enfim, bora começar. Para você entender da seguinte maneira, você tem que entender de uma seguinte forma: qual era o chamado de Josué? Qual era o chamado de Josué? Enfim, o chamado de Josué, lembrando que Josué estava comparado a que nem um pregador jovem que é chamado de última hora para o líder de jovens para pegar no culto. É porque Josué ele estava muito nervoso e não sabia nem como conduzir o povo hebreu à vitória hebreia para conquistar a terra prometida. É porque, se você não lembra bem, Moisés batia na rocha com seu cajado e Deus o proibiu de entrar na terra prometida. E sobrou para quem? Para Josué. Mas não é ter que se sentir triste por Josué, não. Afinal, Josué ele tinha esse privilégio de ver a terra prometida que nem Moisés, o maior profeta de todos os tempos do Antigo, do Novo Testamento, quer dizer, abaixo de Jesus, não tinha a oportunidade de ver. Agora Josué tem a oportunidade de ver. Não tem que se sentir triste. Mas enfim, vamos começar. Primeiramente, vamos ler a partir do capítulo 1. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão, andar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá no deserto ao Líbano e do grande rio o Eufrates, toda a terra dos Hetitas até o Mar Grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias de sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Ou seja, Josué tinha um chamado para Deus e você não pode esperar as bênçãos de Deus sem fazer alguma coisa. Não, você tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus, assim, para Deus te abençoar. Deus não espera que você pregue bonito, não espera que você fale bonito. Deus espera que você adora Ele como para tudo sempre. E para quem você não viu meu vídeo, o rei Ezequias fez a mesma coisa com Josué. Ele se humilhou perante Deus, entendeu seu chamado e adorou Deus com todo o seu coração. Vá lá ver o meu vídeo, ou ler a Bíblia, que é melhor do que ver o meu vídeo. Ou não, você que decide da sua vida. Mas enfim, continuando. E agora você tem que ter outra questão. Qual era o chamado de Raabe? E você faz essa seguinte pergunta. Ô Rafa, quem era Raabe? Bom, que bom que você perguntou e vou estar feliz em te responder. Raabe era uma prostituta cananeia que adorava também Baal, mas ela, vendo que os cananeus não estavam com nada, digamos assim, ela decidiu seguir o único Deus. Bom, aí que está escrito.
Então Josué, filho de Nun, enviou secretamente de Setim 2 espiões e lhe disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia o rei de Jericó foi avisado: Os israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcance. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os, como é que se chama? Sob os talos do linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar da passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada. Ou seja, os espiões, como Deus entende a arte da guerra. Josué não podia saber a terra de Jericó assim, mandar espiões. E Deus condiz com esse chamado de Josué. Você não pode, arrumar um namorado, ou no meu caso, como sou homem, não posso arrumar uma namorada sem ver a índole dela. Ou você, mulher, não pode arrumar um esposo sem ver a índole dele. Então Josué não podia invadir Jericó sem saber o que estava por dentro. Porque eles sabiam o que estava por fora. As muralhas de Jericó, como se fosse comparado às muralhas da China, o grande território do Eufrates, não sei. É como se fosse comparado às muralhas da China mesmo. Era difíceis de se destruir. E Raabe, mais para frente na Bíblia, você vai ver que Raabe, ela acreditava mais no Deus do que os próprios hebreus, porque ela falava: vocês me salvam, poupem a minha vida da minha família, de todo do meu pai, da minha mãe. E assim os hebreus mandaram uma corda vermelha para saber que se os hebreus tivessem invadido, para saber o que a casa atacar e a casa que não deve atacar. E a casa, obviamente, que não deve atacar era de Raabe. E vamos lá mais para frente, Josué, no capítulo 3. Estou fazendo uma pregação, né? Mas eu garanto que vai ser rápido. Uma pequena passagem. Vou contar sobre a travessia do Jordão. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, Josué capítulo 3, versículo 14. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens da época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão, e seus pés tocaram as águas. A correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zeradã, e as águas que desciam para o mar da Araba, o mar salgado, escoaram totalmente, e assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Olha o ponto. Agora vamos fazer uma pequena reflexão. Olha para o ponto de vista dos cananeus. Imagina só você lá, um cananeu, passeando por ali, e de repente vê tipo um bando de hebreus, e com esses hebreus, os sacerdotes carregando a arca da aliança assim. Claro, estou falando de uma maneira pejorativa para vocês entenderem o ponto de vista dos cananeus. Não que eles são um bando de hebreus, como se eu falasse que os hebreus eram um bando de selvagens. Não veja para esse lado. Mas enfim, que esses bandos de hebreus, né, olhando pelo ponto de vista dos cananeus, segurando a arca da aliança, e de repente vê o grande rio Jordão se transformando em muralha assim. Que mente saudável não vê essa parte, não fica doida? É isso, o poder de Deus às vezes nos deixa doido, mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria desse mundo. Isso é lindo, né? Falei bonito agora, né? Mas enfim, vamos continuar. Agora Josué está na hora de invadir Jericó. E agora você me pergunta: Rafael, qual é o melhor guerreiro dentre o Oriente Médio? Cananeus
ou hebreus? E aí eu te respondo de uma maneira fria, direta e profunda. Você tá doido? Não dá para comparar um guerreiro com o outro. Ambos tinham habilidades, força e poderes não. Habilidade, força e habilidades. Deu na mesma falando habilidades às vezes. E você tem que olhar para o lado divino da coisa, porque o Josué, ele não estava ali só para fazer uma passagem turística. Ele estava ali só para conquistar o que Deus prometeu aos seus antepassados. Vamos lá. E Josué estava tão certo de que as muralhas de Jericó poderiam cair que até o próprio Jesus falou com Josué. Por que Jesus? Vocês vão entender a minha explicação. Estando Josué lá já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé. Como é que é? Empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe: Você é por nós ou por nossos inimigos? Nenhuma coisa nem outra, respondeu ele. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se, rosto em terra, em sinal de respeito. Ele perguntou: Que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: Tira a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué os tirou. Por que era Jesus naquela época? Quer dizer, naquela época, tá certo, naquela época em que Josué estava prestes a invadir em Jericó. Porque a mesma coisa que esse soldado do Senhor, ou seja, Jesus falou para Josué, tira a sandália dos seus pés, porque lá, o local que você está pisando na Terra Santa, é a mesma coisa que o próprio Jesus falou para Josué, quer dizer, para Moisés, lá na sarça ardente. Tipo, eu sou o que sou. Fala para o povo hebreu que o eu sou o enviou. Entendeu? Então, um anjo não poderia ser adorado se não for por ordem de Deus. O anjo que quer ser adorado é Satanás, que nem é um anjo caído, é um demônio, né? Então, o anjo não pega a glória só para ele mesmo, porque o anjo ele sabe que a glória só pertence a ele, o Senhor dos Exércitos. Então, claramente que era Jesus, amando do Pai, do Deus Pai, o Deus Filho foi lá falar com Josué. Bom, essa é a minha interpretação. Caso você tenha outra, estamos aqui, né? Mas enfim, vamos aqui as muralhas de Jericó, a queda. No 7º dia, levantaram-se ao romper da manhã e marcharam da mesma maneira 7 vezes ao redor da cidade. Foi apenas nesse dia que rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: Gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. A cidade, com tudo o que nela existe, está consagrada ao Senhor, para destruição somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor, e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou no lugar onde estava e tomaram a cidade. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Aí você me pergunta: Rafael, Deus é um genocida. Deus matou todos os jovens, mulheres, crianças, velhos, até mesmo os animais. Aí eu te respondo: calma, calma, varão. Entende o contexto. Você não tem que ler a Bíblia sem entender o contexto do negócio. Por que Deus matou todos isso? Hein, varão? Por quê? Porque Deus, ele viu como a terra dos cananeus, a terra de Jericó, estava completamente corrompida. Ou seja, é mais fácil você falar que Deus era um genocida, que não liga para ninguém, sendo que era vocês, né, um bebê recém-nascido, sendo
servido como lenha para fogo de Baal. Tipo, a sociedade de Jericó estava corrompida. Eu sei que é difícil entender as coisas de Deus, porque Deuteronômio 29:29, as coisas ocultas somente pertencem ao Senhor. E você aí faz essa pergunta: Rafael, Deus não tinha direito Deus tem direito para tudo, até mesmo para destruir uma cidade. Mas você não vai pegar minha fala e falar que Deus ele é um genocida ou Deus ele só gosta de destruição de sangue. Não, o contexto da época, o pessoal de Jericó estava totalmente corrompido. E se esses bebês fossem crescendo, ia fazer as mesmas práticas repugnantes que o povo de Jericó fazia. Então não adianta ficar de lamúrias, dizendo que Deus podia fazer isso, Deus podia fazer aquilo. Isso é só um argumento que é inválido, né? Mas enfim. E outra parte importante, é que os objetos consagrados, que Acã, mais para frente, pega e faz isso para a sua própria ganância. E você aí me pergunta, Acã morreu? Sim, ele morreu apedrejado com toda a sua família, com todos os seus bens, gados e pertences. Todos eles foram queimados e Acã, com toda a sua família, foram mortos. Mas isso fica para outro vídeo. Mas enfim, Deus estava com Josué. E se você olhar para essa palavra, Deus ele deu a terra de Canaã para todo Israel. Não só a terra de Jericó caiu sobre Josué, mas sim toda a terra em que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e Jacó, Deus deu. Não importa se é terra de Jericó, terra de Ai ou terra de Jerusalém. Deus tinha uma aliança com Abraão e Deus tem uma aliança com todos vocês. Só basta você crer nessa aliança. Até mesmo com Raabe, que era uma prostituta cananeia, e Deus poupou porque ele confiou nele. Raabe confiou em Deus. E você? Tá perdendo tempo para aceitar Jesus o quê, rapaz? Aceita. É melhor para você. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal, no Brasil em Cristo Jesus. E se inscreva no meu canal. E esses temas vão estar sempre aqui, né? Eu vou trazer mais temas como esses, mais reflexões como essas. Espero que você tenha gostado do meu vídeo. Até a próxima e tchau, beijão. Espero que o Senhor Jesus esteja com vocês em todos os seus caminhos.